Bom, pessoal, na questão 3, a gente tem o seguinte. A figura abaixo mostra um bloco retangular com suas medidas indicadas. Quanto mede a diagonal CG, que é esse segmento aqui? Estou pedindo para a gente determinar qual que é a medida desse segmento CG, desse bloco retangular, ok? Bom, pessoal, como eu disse para vocês na aula explicativa, tem uma relação, uma formulinha que relaciona a diagonal do paralelepípedo com as três dimensões desse paralelepípedo. Que três dimensões? Altura, largura e comprimento, certo? Então, o que a gente está querendo determinar aqui? A gente está querendo determinar a medida da diagonal, que a gente representando aí por Dzão maiúsculo, ok? Eu sei que a relação que relaciona a relação estabelecida entre a diagonal e essas três dimensões do paralelepípedo é essa daqui, certo? Que é d ao quadrado, que é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer o seguinte, pessoal, que o quadrado da diagonal do paralelepípedo é igual à soma dos quadrados da altura, da largura e do comprimento, certo? E vejam que essas medidas a gente tem para determinar quem que é a diagonal. Eu posso considerar aí que a altura é dada por A, que vale quanto? 6 centímetros. Que a largura é dada por B, que é dada por quem? Que tem quantos centímetros? 10 centímetros. E C é o comprimento, certo? Que está representado aqui, que vejam que C tem medida de 8 centímetros. Então, a gente tem essas três medidas aí. Então, basta substituir essas três medidas aqui nessa formulinha e a gente determina quem que é D. Então, acompanhe aqui comigo. Então, vamos lá, substituindo aqui na fórmula. A, eu sei que é 6, se eu tenho A ao quadrado, vai ficar 6 ao quadrado. B, eu sei que é 10, então vai ficar 10 ao quadrado. C, eu sei que é 8, portanto, vai ficar 8 ao quadrado. Então, resolvendo isso daqui, pessoal. Primeiro, qual que é a ordem que a gente tem que fazer, pessoal? É resolver as potências primeiro. Você não pode pegar o 6, somar com esse 10 e depois elevar ao quadrado, certo? Por exemplo, tem que resolver as potências primeiro. Então, vamos lá. 6 ao quadrado, 36. 10 ao quadrado, 100. 8 ao quadrado, 64. Pessoal, 64 mais 36, 100. 100 mais 100 dá 200. Então, o que a gente descobriu, pessoal? A gente descobriu que, que a medida da diagonal ao quadrado é igual a 200. Só que eu não quero encontrar quem que é a medida, a medida da diagonal ao quadrado. Eu quero encontrar quem que é a medida da diagonal. Se eu sei que o quadrado da medida da diagonal é 200, quer dizer que a medida da diagonal vai ser a raiz de 200, certo? Pessoal, então vejam que não tem nenhuma resposta igual a raiz de 200. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que simplificar isso daqui. Ou seja, a gente vai ter que extrair tudo que está dentro da raiz que é possível sair para fora dela. Bom, pessoal, vejam que uma forma de escrever 200 é essa daqui, como 100 vezes 2, certo? E que a gente sabe que raiz de 100 existe. Agora, que existe um número inteiro cuja raiz de 100 existe, certo? Agora, a raiz de 2 não existe número inteiro que é igual a raiz de 2, certo? Então, quem que é a raiz de 100? Raiz de 100 é 10. Então, nossa resposta vai ficar 10 que multiplica raiz de 2. Por quê, pessoal? Isso aqui é uma propriedade de radiciação. Quer dizer o seguinte, que a raiz de um produto é a mesma coisa que o produto das raízes, certo? Eu estou dizendo aqui para vocês o seguinte, que raiz de 100 vezes 2 é a mesma coisa que raiz de 100 vezes raiz de 2, certo? Então, você tem raiz de 100 vezes raiz de 2. Só que raiz de 100 é 10, então vai ficar 10 vezes raiz de 2, certo? Então, 10 raiz de 2 o quê? Centímetros, porque o seu paralelepípedo, a medida das dimensões do seu paralelepípedo estão todas em centímetros. Então, a resposta você tem que determinar em centímetros, estará em centímetros também. Então, vejam que a diagonal desse paralelepípedo, cuja altura é 6, a largura é 10 e o comprimento é 8, essa diagonal ela vai medir 10 vezes raiz de 2 centímetros. Para você saber exatamente
bem aproximada do que seria isso, você tem que pegar a calculadora, multiplicar 10 por raiz de 2, que você vai encontrar, então, quanto que aproximadamente vai medir essa diagonal aqui, ok? Então, vejam que, dessa forma, corresponde a resposta desse raciocínio que a gente fez, corresponde à alternativa C. Certinho? Ou seja, nada demais. Se a gente sabe aí a relação da diagonal com as 3 dimensões do paralelepípedo, a gente consegue resolver esse problema sem problemas. Sem nenhum grande obstáculo, ok? Bom, pessoal, vamos aí, então, à questão número 4, ok? Vocês vão ver que ela é bem idêntica à questão número 3, só que aqui ela está um pouquinho mais literal, vamos dizer assim, e mais contextualizada, ok? Está dizendo o seguinte, em uma aula de geometria, um modelo de paralelepípedo reto de base retangular foi confeccionado, utilizando-se para suas arestas varetas de medidas 6 cm, 3 cm e 2 cm. Para tornar a estrutura mais firme, uma vareta foi colocada de forma a ocupar a posição de uma das 4 diagonais do paralelepípedo. Então, pessoal, vejam que aqui eles não deu para a gente a figura da situação, mas fala que é um paralelepípedo, então vocês podem aí imaginar como é que seria. Seria aí um prisma de base, um prisma reto de base retangular, certo? Cujas dimensões dele são o quê? 6, 3 e 2 centímetros. Aí tanto faz, tá, pessoal? Se é 6 de altura, 3 de largura e 2 de comprimento. Até porque você pode ficar rodando aí o prisma e considerar alturas diferentes, ok? Você pode considerar a altura 3, a altura 2, a altura 6, qualquer combinação aí, ok? Dessas 3 situações. E o que está pedindo pra gente? Está falando assim, que ao construir esse paralelepípedo com as varetas dessas três medidas aqui, ele colocou na diagonal do paralelepípedo uma vareta, certo? Para sustentar esse paralelepípedo, para ele não ficar mexendo, não ficar muito solto, vamos dizer assim, certo? Então vejam que pede a medida dessa vareta. Então vejam que nada mais é que o exercício anterior. Ele te deu as 3 dimensões do paralelepípedo e pede para você determinar qual que é a diagonal desse paralelepípedo, certo? Bom, mas isso a gente sabe fazer, certo? A gente quer determinar quem que é a diagonal e a gente sabe que a gente tem uma relação estabelecida entre a diagonal e as 3 dimensões de um paralelepípedo, que é a altura, comprimento e largura, certo? Então, quem que é essa relação? É essa daqui, que o quadrado da medida diagonal é igual à soma dos quadrados das 3 dimensões do paralelepípedo, que foi dado para a gente, certo? Como essas 3 dimensões foram dadas para a gente, pessoal, a gente consegue calcular quem que é D, certo? Aí tanto faz, pessoal, a ordem como você escolher aí para esse aqui não vai fazer diferença, ok? Então, se eu tenho que A mede 6, A ao quadrado vai medir quanto? 6 ao quadrado. Se eu tenho que B mede 3, B ao quadrado vai medir quanto? 3 ao quadrado. Se C é igual a 2, C ao quadrado vai ser 2 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, 3 ao quadrado é 9 e 2 ao quadrado é 4. Pessoal, 4 mais 36 dá 40, 40 mais 9 dá 49, certo? Então, eu tenho que o quê? Que o quadrado da medida da diagonal é 49. Só que eu não quero encontrar quem que é o quadrado da medida da diagonal. Eu quero encontrar quem que é a diagonal. Mas se o quadrado da medida da diagonal é 49, quer dizer que a diagonal vai ser a raiz desse número aqui, certo? E a raiz de 49 é 7. Lembrando, pessoal, que sempre a gente, quando faz esse movimento daqui para cá, a gente tem que considerar dois resultados, o positivo e o negativo, certo? Então, se eu sei que algo ao quadrado é 49, pode ser que isso aqui, que isso que eu estou querendo ao quadrado, se isso ao quadrado dá 49, ele pode ser tanto negativo quanto positivo, certo? Mas por que eu não estou considerando negativo aqui? Eu não estou considerando negativo porque a gente está trabalhando com medidas, certo? Medidas de distância. E não existe medida negativa em distância, certo? Apenas positiva. Não existe você andar menos 2 metros, certo? Você pode andar
Você sempre vai andar, por exemplo, você sempre vai medir uma coisa positiva, certo? Só que às vezes dependendo da direção que você está indo, do seu referencial, você pode considerar negativo. Mas a medida em si não tem como você andar uma quantidade de distância negativa. Isso não existe, certo? Então por isso que eu não estou considerando a parte negativa dessa solução aqui, certo? Porque quando a gente tem um problema para resolver, eu quero encontrar quem que é D, e eu sei que D ao quadrado é 49, bom, eu sei que menos 7 vezes menos 7 dá 49. Por quê? Porque menos vezes menos dá mais, e 7 vezes 7 dá 49. E eu sei também que 7 vezes 7 também dá 49. Então a solução disso daqui, ó, sem pensar nesse caso, é mais ou menos 7. Só que a gente não considera aqui a parte negativa, por quê? Porque não existe medida de distância negativa. Ok? Bom, então a alternativa que corresponde à resposta que a gente encontrou aqui no nosso raciocínio é qual? A alternativa D. Então quer dizer o seguinte, que a diagonal de um paralelepípedo cujas dimensões são 6, 3 e 2, ou seja, altura 6, largura 3 e comprimento 2, quer dizer que esse paralelepípedo ele vai ter diagonal. A diagonal desse paralelepípedo vai medir 7 centímetros. Então, essa vareta aqui que ele usou para sustentar o paralelepípedo vai medir 7 centímetros. Alternativa D. Certo? Bom, pessoal. Então, resolvi com vocês a questão 3 e 4 com vocês nesse vídeo. Resolvo as demais nas próximas videoaulas. Então, fico por aqui. Aquele abraço. Fui!